As palmas são para Jesus, amém? Foi-me pedido hoje então para dar uma mensagem. Os irmãos sabem, as minhas mensagens são curtas, mas eu tento ser objetiva, amém? Então, vamos baixar a nossa cabeça, amém? Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui nesta noite, nesta tua santa casa, para falar ao teu povo, Senhor. Faz-me falar, Senhor, como um verdadeiro oráculo teu, Senhor, que da minha boca saiam as palavras certas, ungidas por ti, Senhor, e canalizadas para cada uma das necessidades deste teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu acredito que através desta mensagem vai haver transformações na vida deste teu povo, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém, aleluia, glória a Deus. Ora, estas últimas sextas-feiras, o título da minha mensagem é Perseverar na Salvação. Amém? Estas últimas semanas, tivemos o privilégio de ter aqui mulheres a dar a palavra. Primeiro foi a nossa pastora Piedade, que falou sobre a vaso nas mãos do oleiro. Depois tivemos a pastora Elsa, que falou sobre o chofar de Deus. Depois tivemos a pastora Donzília, que falou andar no Espírito. Amém? Mas tudo isto só faz sentido na nossa vida se nós preservarmos a nossa salvação. Todas estas mensagens que foram dadas, se nós não tivermos no nosso coração a perseverança pela nossa salvação, não faz sentido. Amém? Porque Deus conta com cada um de nós para o ajudar, para que o seu plano seja cumprido. Cabe a cada um de nós ajudar Deus no plano que Ele instituiu para a humanidade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 12, 2. Ora, Isaías 12, 2. Estou em 2, não é 2, é 12. Ora, diz assim a palavra de Deus: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, evocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Portanto, nós temos que preservar a nossa salvação. Nós recebemos Jesus no nosso coração e temos que fazer a caminhada com Jesus e temos orgulho de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Os pregadores muitas vezes falam dos homens de Deus do Velho Testamento. Não é? Nós temos ouvido aqui falar dos homens do Velho Testamento, tais como Abraão, Moisés, David e muitos mais. São tudo homens que Deus escolheu, segundo o seu coração, para o ajudarem a levar o seu povo à terra prometida. Amém? Isto foi no Velho Testamento. Foi debaixo da lei de Deus. Deus estava a preparar o caminho para... Falem lá comigo. O povo ir para a terra prometida, tudo isso que Deus fez no Velho Testamento, estava a preparar o caminho para quê? Para a salvação, para a vinda de
Jesus. Amém? Glória a Deus. E tudo isto aconteceu, como eu disse, debaixo da lei. Mas Jesus depois veio, não é? Veio morrer por nós na cruz do Calvário e redimir todos os nossos pecados e nos conceder a graça da salvação. Amém? Nós hoje temos que estar focados em Jesus e na salvação que Ele trouxe à humanidade, na salvação que Ele fez, que Ele morreu naquela cruz para nós hoje sermos salvos e termos acesso à vida eterna. Amém? Mas, queridos irmãos, eu, em primeiro lugar, estou a falar para mim. Amém? Porque qualquer pessoa que venha aqui falar deve ter no seu coração que está a falar primeiro para nós. Porque nós, ao falarmos, nós, ao darmos a mensagem ao povo, nós também estamos a aprender, não é? E todos nós precisamos de aprender. Portanto, todos nós que estamos aqui precisamos de cada vez mais e mais ter zelo pela obra de Deus. Portanto, mas a maioria do povo não está focado em Jesus, nem na salvação que Ele trouxe pela sua morte. Amém? A maioria do povo não está focado. Glória a Deus. O plano foi de Deus. Mas a maioria do povo não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus. E basta nós olharmos para esta casa de Deus. As cadeiras, numa reunião de sexta-feira, ou seja, numa reunião de sexta-feira ou de domingo, tinham que estar todas cheias. E nós vemos. O povo não tem temor a Deus. E por isso, põe em causa a sua salvação. E sem salvação, nós não temos a vida eterna. Amém? Porquê? Porque o povo de Deus deixou que no seu coração morresse aquele primeiro amor que nós recebemos. Quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos Jesus, nós ficamos com uma alegria tão grande no nosso coração. Nós fazíamos tudo debaixo da lei, debaixo do amor de Deus e daquilo que nos era pedido. Nós fazíamos tudo. Amém? E nós hoje, o povo deixou perder aquele primeiro amor que estava no seu coração. Todos nós, a maior parte de nós que estamos aqui, viemos de outras denominações. Nós passávamos dias na igreja, nós passávamos noites na igreja e fazíamos isso de coração grato. E hoje não o fazemos. Porquê? Porquê? Porque, queridos irmãos, deixámos morrer esse primeiro amor. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Ele enviou Jesus à terra, Ele fez um plano e cabe a cada um de nós cumprir esse plano que Deus tem para a humanidade. Porque nós somos seus filhos. Ele conta conosco. Assim como um filho conta com o pai, assim como o pai conta com um filho, assim é Deus conosco. Deus conta conosco para fazer o seu plano aqui na terra. E a igreja está morna. Não há, queridos irmãos, eu não estou a falar negativo, mas não há temor a Deus. A maior parte do povo que recebeu Jesus afastou-se, não tem temor a Deus. Não há desculpa nenhuma que nos faça afastar do amor de Deus. Não pode haver. Porque o amor de Deus é incondicional. Nós não temos que ter desculpas para nos afastarmos daquilo que Deus planeou para cada um de nós. Quantas bênçãos nós já recebemos de Deus na nossa vida. Quantas? Não tem conta. Não tem conta.
E nós por vezes esquecemos-nos disso. Há uma pequenina coisa menos boa na nossa vida, ou algum irmão disse uma coisa menos boa, ou porque o pastor não disse as coisas que nós estávamos à espera de ouvir, não vamos à igreja. Afastamo-nos de Deus, afastamo-nos de Jesus. O que é que nós estamos a fazer? Não estamos a preservar a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Cabe a cada um de nós analisar o seu coração e preservar o compromisso que fez com Deus ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. E diz assim a palavra de Deus. Já todos os irmãos abriram? Eu vou ler. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Vou voltar a ler este versículo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E assim que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Porque, queridos irmãos, todos nós sabemos, pela palavra de Deus, que se nós preservarmos a nossa salvação, se nós fizermos a vontade de Deus nesta terra, e Ele não nos pede muito, Ele não nos pede nada, nós pedimos muito mais a Ele. Ele apenas pede que nós sejamos um bom testemunho aos olhos dos irmãos e aos olhos das pessoas que estão lá fora. Porque se nós preservarmos a nossa salvação, nós um dia vamos ter a nossa coroa de glória. E vamos ouvir da boca do nosso Deus: servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Amém? É isso, é com esse objetivo no nosso coração que nós devemos andar. Amém? Fazermos a vontade de Deus. Porque como nós ouvimos o nosso pastor e nós ouvimos falar, a igreja não são as paredes. Amém? Não é o edifício, a igreja somos todos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. As paredes estão aqui, estão fixas. Amém? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus e Deus deu-nos boca, deu-nos mãos e deu-nos pés para nós andarmos, para nós fazermos a sua vontade. Amém? Deu-nos boca para falar de Jesus
e levar a salvação àqueles que estão lá fora perdidos. A nossa boca deve se abrir para falar bem, para levar a salvação a todos aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem Jesus. Amém? Deu-nos mãos para abençoar e sermos gratos por tudo o que Ele tem feito em nós, na nossa vida. Deu-nos mãos para impormos as mãos sobre os enfermos e os curarmos. Queridos irmãos, qualquer um de nós, mesmo que nós tivéssemos recebido Jesus agora, nós temos poder para impor as nossas mãos e pelo poder do Espírito Santo os enfermos serem curados. Amém? Mas nós, por vezes, não nos lembramos disso. Nós não nos lembramos do poder que temos em cada um de nós através do Espírito Santo de Deus. Porque se nos lembrássemos, é como eu digo, queridos irmãos, esta casa estava completamente cheia. Nem havia cadeiras para se sentar, havia pessoas em pé. Amém? Deu-nos pernas para andar, para vir à igreja e não ficarmos em casa. Glória a Deus. E muitas vezes nós ouvimos: eu não fui à igreja, mas eu ouvi a palavra em casa. Glória a Deus, há muitos irmãos neste momento a ouvirem a palavra em casa, estão a ser grandemente abençoados. Mas se nós temos pernas para andar, por que é que não viemos à igreja? Para ouvirmos a palavra de Deus. Está bem que em casa nós somos abençoados, é verdade. Não vou dizer, nem podemos dizer que não são abençoados. Mas a unção que está em cada um que está a ouvir em casa não é a mesma unção que está aqui na igreja. Porque aqui está a igreja, a unção do ministério, está a unção do pastor, está a unção dos irmãos e a união faz a força. Amém? Nós precisamos de vir à igreja para orarmos, para intercedermos por aqueles irmãos que por qualquer motivo não possam andar e não possam vir à igreja. Amém? Por isso, queridos irmãos, nós temos que, continuo a dizer, insisto, preservar a nossa salvação. Dia a dia, a cada hora, a cada minuto, a cada momento. Não nos podemos esquecer quem somos em Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos uma responsabilidade. Deus exige de nós essa responsabilidade, entre aspas. Amém? Porque Ele não está aqui na terra. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em cada um de nós. E Ele precisa que nós tenhamos boca, tenhamos mãos e tenhamos pés para andar para levar as boas novas a quem está lá fora perdido. Amém? Porque, já disse há bocado e volto a repetir, nós muitas vezes não nos lembramos do poder que nos foi dado quando recebemos Jesus no nosso coração. Nós temos poder para mudar o mundo. Basta querermos. Basta querermos. Mas nós às vezes esquecemos-nos disso. Nós oramos e nós dizemos nas nossas orações: somos mais que vencedores pelo nosso testemunho, pelo sangue de Jesus e pelo nosso testemunho. Não é isso que nós oramos? E depois, porquê é que não praticamos? Muitas vezes não o fazemos. E eu estou a falar para mim, em primeiro lugar. Esquecemos-nos de quem somos em Cristo, do poder que temos em Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Porque somos o templo do Espírito Santo, por isso o Espírito Santo está em nós para confirmar
a palavra de Deus. E ela é sempre confirmada na vida dos seus filhos. Ela é sempre confirmada quando nós fazemos a obra de Deus de coração. Amém? Por isso, queridos irmãos, não vamos cair no engano de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer ver-nos por baixo para que o plano de Deus não se cumpra na nossa vida e na nossa igreja. Mas nós não vamos deixar enganar-nos por ele. Amém? Por isso eu acredito que todos nós que estamos aqui, todos os que estão a ouvir através da internet, nós somos mais que vencedores. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Amém? Vamos abrir em Isaías 49, 8 a 12. Isaías 49, 8 a 12. E diz assim a palavra de Deus. Já todos abriram? Parece-me que o pastor Simões ainda não abriu. Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. No tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei e te guardarei e te darei por concerto do povo que para restaurares a terra e lhes dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe e eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim. Vou ler o trecho também. Exultai aos céus e alegra-te tu terra e vós montes estai de júbilo porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, vamos estar atentos à palavra de Deus. Vamos estar atentos ao Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco. Ele fala conosco, ele dá-nos sonhos, dá-nos visões, ele fala ao nosso coração. Aquilo que ele quer que nós façamos nesta terra. Não é como eu às vezes hoje já ouvi dizer, Deus falou-me que para eu levar aquele vestido à igreja. Não, Deus não se preocupa com essas coisas, nem com vestidos, nem com roupas, nem com sapatos. Deus preocupa-se com o seu coração, com o que está lá dentro do seu coração. Ele quer ver o que cada um de nós tem para dar ao próximo, em prol do próximo, em prol daqueles que precisam de salvação. Amém? Eu vou terminar, estou quase a terminar. Perdão. Nós, todos nós,
Todos nós sabemos que isto é uma coisa totalmente oposta àquilo que eu tenho estado a falar, mas tem o sentido que eu quero falar. Nós temos as passagens de nível no nosso país, tem agora aquelas novas eletrónicas, mas aquelas antigas, ainda aquelas passagens lá para o interior do país, nós vamos para passar e tem um sinalzinho de cruz e diz: pare, escute e olhe. Não é? Pare, escute e olhe. É o que nós temos que fazer com Deus. Antes de atravessarmos o perigo, nós temos que parar, escutar e olhar a voz de Deus. Pare, escute aquilo que... Pare, ouça aquilo que Deus tem para dizer. Deixe de andar em correrias, deixe de andar em stresses. Não seja uma Marta, seja uma Maria, que se sentou ao pé de Jesus a ouvir a palavra e a Marta andava atarefada. Pare um bocadinho, pare na sua vida, pare, ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer. Ouça a voz de Deus, escuta a voz de Deus, amém? E olhe bem o que está à sua volta. Quem precisa de si à sua volta? Muitas vezes nós temos pessoas tão perto de nós que precisam da salvação, que precisam de uma palavrinha, às vezes só de um abracinho, e nós não estamos atentos. Por isso, querido irmão, pare, escute e olhe antes de atravessar o perigo, antes que realmente Satanás o engane e que o plano de Deus não seja cumprido. Amém? Porque nós, cada vez mais e mais, precisamos de estar atentos à voz de Deus. Todos nós que estamos aqui, eu acredito que já não éramos capazes de voltar atrás. Nem podemos voltar atrás. Porque a ponte foi quebrada. A ponte foi quebrada. Nós não podemos voltar para trás. Nós temos que seguir a caminhada com Jesus. Cabe a cada um de nós, preservar a sua salvação e dar a salvação a todos aqueles que ainda não a têm. Porque esse é o plano de Deus. Para isso Ele enviou Jesus. E para isso o Espírito Santo está na terra. Mas já foi profetizado, e eu acredito também, a graça está a acabar. Jesus está às portas. Se nós hoje temos a graça de Deus, temos o Espírito Santo aqui na terra, não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, quando Ele cá não estiver, o que é que vai ser de nós? O que é que vai ser daqueles que ainda não têm Jesus? Deus um dia vai nos pedir responsabilidades. Deus um dia vai chegar ao pé de nós e dizer: porquê é que não fizeste isto e isto e isto? Tinhas mesmo ao pé de ti e não prestaste atenção. Nós temos uma responsabilidade nesta terra. Amém? Queridos irmãos, vou acabar com isto. Preservemos a nossa salvação. Amém? Não nos esqueçamos de quem somos em Cristo. Amém? Glória a Deus. E agora vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 112. Vou falar agora um pouquinho só de finanças. Minha mensagem acabou, mas agora vamos falar um pouquinho de finanças. No Salmo 112. Glória a Deus. Ora, o Salmo 112 nos diz, o título
do versículo é: a felicidade daquele que teme a Deus. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ficamos por aqui. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Amém? Porque finanças é um mandamento de Deus. Conforme nós abrimos a Bíblia para falar de amor, para falar de bênção de cura divina, para falar em várias áreas, a área financeira é uma área muito importante na vida de um cristão. E que Deus é justo e fiel para fazer os seus filhos prosperarem quando eles temem ao Senhor. Amém? Por isso, queridos irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus para preservarmos a nossa salvação. E a área financeira também nós devemos preservar e estarmos atentos ao que Deus quer de cada um de nós na área financeira. Amém? Porque a área financeira é muito importante. Às vezes nós falamos de várias áreas e cumprimos e chegamos à área financeira. Não. É um mandamento de Deus. É um mandamento. Deus não diz se puderes, se quiseres, não. Diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Portanto, a área financeira é um mandamento de Deus. Então, queridos irmãos, nesta noite, de coração grato, vamos semear para a obra de Deus. Amém? Preparem as vossas ofertas. Glória a Deus. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dares a oportunidade de semearmos nesta tua santa casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, nós semeamos de coração grato. E tu, Senhor, não és homem que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Por isso nós sabemos, Senhor, que tu derramas sobre cada um de nós e sobre este teu ministério uma bênção tal que dela advém a maior abastança em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que estas finanças sejam bem dirigidas, Senhor, para que o teu evangelho seja propagado por todo o mundo e para que o teu povo seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém, glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Uma salva de palmas a Jesus. Quem é que está aqui que foi abençoado? Glória a Deus, foi uma benção, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Glória a Deus. Mas não é surpresa nenhuma, porque a palavra de Deus é sempre boa e quando o coração é bom ainda melhor é, não é? Experimente lá você passar água por um tubo cheio de óleo. A água vai saber mal, mas quando a água passa por um tubo que está bom, a água sabe bem. A única coisa que eu posso dizer
daquilo que a pastora Leonor falou hoje é exatamente aquilo que Deus tem falado ao meu coração. A importância de nós não só perseverarmos na nossa salvação, mas também tomarmos a responsabilidade de fazer os outros que estão à nossa volta perseverarem na salvação deles. Amém? Porque os dias são de trevas. E isto está a ficar muito negro. E quando eu digo isto, é o mundo. Você já reparou que todos os dias se ouve falar de guerras e rumores de guerras, como diz a Bíblia? Você já reparou que todos os dias há alguém que morre por causa de Cristo? Você vive num paraíso, tal como eu, vivemos num paraíso. Nós não sabemos o que é a verdadeira perseguição. Mesmo os patriarcas aqui do nosso país, os patriarcas evangélicos, foram perseguidos pela PIDE e pela DGS. Essa perseguição comparada com aquilo que se passa no Médio Oriente, que se passa no Norte da África, na Ásia, é brincadeira de crianças. Então demos graças, porque o Senhor nos tem achado dignos de estarmos ainda protegidos da perseguição. Amém? Não é fácil. Mas damos graças a Deus. Lembro-me da passagem Ezequiel 3. Põe ali Ezequiel 3 no vídeo também. Eu gosto muito dessa passagem. Alguém que me traga aí a minha espada. Estou-me a sentir sem calças aqui. Sabe que um homem sem Bíblia é um homem sem calças, não é? E uma senhora sem Bíblia é uma senhora sem chapéu. Vocês pensavam? Ezequiel 3, quer ver a partir do 16, diz assim: sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Está a ver? Atenção que eu não quero repisar o que foi pregado, que foi muito bem pregado, foi muito bem falado. Isto é só para nós nunca nos esquecemos desta palavra que é importante. É o Senhor que põe as palavras na nossa boca. Sempre. Não é o nosso testemunho que leva ninguém a Jesus. Você pode contar o seu testemunho. Não é o testemunho da A, B, C ou D que leva alguém a Jesus. Você pode contar a mesma. Mas é o Senhor que põe as palavras na nossa boca. Amém? Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É duro, não é? Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, desculpem, Ezequiel 3, a partir do 16, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Porque há pessoas a quem vamos falar de Jesus e vão dizer que não querem nada com Jesus. E o que nós temos que fazer não é dizer: então olha, vá. Há um pregador chamado Jesse Duplantis, quando alguém lhe diz que não quer nada com Jesus, ele diz logo: não quer, já é, então olha, vai para o inferno. Se fosse no Brasil, era: vai para o diabo que te carregue, não é? A gente ri-se, mas eu não acho piada nenhuma a isso. Mas sabe que a palavra não termina aqui. Pois, semelhantemente, quer dizer, da mesma maneira, também aplicando o mesmo, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Cabe a mim assim avisarmos aqueles que têm Jesus, mas que estão a praticar coisas erradas. Cabe a mim assim avisarmos. É por isso que muitos de nós falamos com tanta veemência:
acerca daquelas pessoas que estão naquelas igrejas, que não são igrejas, são seitas, porque estão a caminhar com os dois pés, por sua livre e espontânea vontade, para o inferno. Então cabe a nós avisar. Só se eles disserem que não querem nada disso, que eles é que estão certos, o que é que eu faço, pastor? Oro. Senhor, abre-lhes os olhos da mente e do Espírito, como abriste a mim. Posso ouvir amém? Então, persevere na sua salvação. Persevere. Foi uma benção. Este vídeo vai estar depois no YouTube e você depois pode ouvir e ouvir e ouvir. Amém?